as crianças. Às vezes tem uma, às vezes tem 5, às vezes tem 18. Às vezes é preciso pedir reforço policial lá para trás. Tem uns que já são manjados. Quando eles vêm e estão juntos, as professoras se apavoram, né? Glória a Deus. Olha lá, o bebezinho da Amanda, ela trouxe o bebezinho hoje na igreja, glória a Deus. Que maravilha, né? Graças a Deus. Mas então, missionária Elô, você vai orar? É? Segura aqui, dá isso aqui para mim. O que é isso? O que é isso aí? Ah, remédio. Então dá bom dia para os irmãos. Bom dia, irmão. Paz do Senhor. Paz, Senhor. Pergunta se está tudo bem com eles. Tá tudo bem? Diga, vamos ficar em pé para orar então. Vamos ficar em pé. Diga, eu vou orar. Eu vou orar. Pai nosso que está na céu, santificado seja o seu nome. Venha o nosso reino, tudo feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O boneco da tita Iore, perdoai nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não dei cair em tentação, fazendo o mal. Porque o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Palmas para Jesus. Dá beijo. O grilo falante. Pode sentar, irmãos. Ela já aprendeu sozinha isso, sabe, irmãos? Ela já nasceu sabendo isso, amém? Não. Ela foi ensinada e é ensinada todo dia. E daí vira isso aí, né? Para a glória de Deus. No começo é uma brincadeira. Um dia o Bauer falou uma coisa para mim aqui que é verdade. Você vê criança vindo aqui em cima, fazer oração, ou os meninos, quando começaram a tocar aqui, o Natan e o Levi, eles estão brincando, só brincando, né? E os pais vão incentivando e pedindo a Deus que a brincadeira, de repente, vire uma coisa séria na cabeça deles. Então começa como uma brincadeira. Criança foi feita para brincar, deixa ela brincar, traz para a casa de Deus, ela ora, ela lê a Bíblia e tal, e canta. Ela está brincando. Num determinado momento na cabeça dela, que a gente não sabe definir quando será, aquilo faz um clique, a chavinha muda lá. Plum. Aí ela vai dizer, nossa, mas essa aqui é sério, isso aqui é sério. E às vezes ela abandona. Às vezes ela fica mais firme, às vezes até abandona. Quantos que na adolescência e tal, abandonaram a fé. E depois voltaram, pela graça e misericórdia de Deus. Importante é os pais insistirem em ensinar com sabedoria, com mansidão e tal. E a igreja, o importante é a igreja também sempre manter a porta aberta para receber o pródigo, para receber o filho pródigo, né? Para quando ele voltar, ele ache a porteira aberta, como o filho pródigo achou, e não a porta fechada. Digam todos amém, irmão? Vai chover, parece, né? Que bom, né? Parece estar armando um tempo aí, Deus abençoe, que chova. Porque eu preciso colher milho, né, irmãos? O que será de mim? Tem que chover. Eu falo isso às vezes na fila do mercado, assim. A pessoa fala, o senhor é agricultor? Eu digo, não, eu vou colher, eu não sei de qual roça que eu vou colher por aí. Que maldade, né? Irmãos, nós temos tido um tempo assim muito abençoado aqui nesse lugar. Parece que Deus resolveu nos presentear quando entrou agosto. Entrou agosto, eu notei que coisas começaram a acontecer.
um trabalhar sobrenatural de Deus na vida de pessoas, na vida de famílias. Eu comecei. Porque tem muita coisa na igreja que nós podemos fazer com a nossa experiência. Nós podemos fazer. Tem muita coisa que somos nós que fazemos. A gente é bem intencionado, a gente gosta da obra de Deus, tem muita coisa que a gente faz. Mas o que a gente espera são aqueles acontecimentos que têm a assinatura de Deus assim. Ele baixa o dedo dele lá e você vê a assinatura de Deus em determinados acontecimentos. Você olha e fala assim, só Deus poderia ter feito isso. Por exemplo, mudança na personalidade das pessoas. Algum homem pode fazer isso? Não. O ser humano, o homem pode tudo. Ele pode derrubar um prédio, ele pode botar um satélite lá. Mas o homem não conserta o homem. É só Deus que pode fazer isso, né? Então nós damos muitas graças a Deus por esse agosto. Estamos vivendo os 10 anos da organização da missão. Foi no dia 15 de agosto de 2009 que o irmão Antônio, juntamente com um grupo de pessoas aqui, lavrou uma ata. Foi feita a leitura do estatuto, foi aprovado o estatuto naquela ocasião. E o irmão Antônio lavrou uma ata daquela reunião dos primeiros membros da missão. E no dia 24, agora na nossa confraternização, o irmão Antônio, pela graça de Deus, vai ler novamente, simbolicamente, aquela ata. E vamos ver quem continua aqui, né? Quem que aguentou o pastor Miranda por 10 anos, né? Já tem que dar o céu para essa pessoa, né? Porque não foi fácil. Mas tem uns sobreviventes aí daquele tempo. E foram 10 anos em que o Senhor esteve conosco, por isso o barco não afundou, por isso a porta não fechou, por isso a tempestade não nos destruiu. Nós estamos em pé pela graça de Deus. Amém, queridos? E hoje, irmãos, eu tenho uma palavra para deixar ao teu coração, uma reflexão. Ontem de manhã, bem cedo, eu gosto de fazer as coisas cedo. Eu sou da manhã. Depois do almoço não conta muito comigo. Eu até vou, até faço tudo, tal. Mas eu preparo tudo cedo. Eu sou um camarada do cedo. Muito cedo. Hoje era 4 e pouco da manhã, eu estava acordado. E daí não adianta querer deitar, porque daí dói as costas, dói a coluna, dói tudo. Pode cair fora da cama. Pode cair fora da cama. Mas eu durmo cedo também, né, irmãos? Eu durmo cedo. Eu não fico zanzando por aí nas programações até não sei que hora. Não é comigo, não. E ontem, muito cedo, Deus colocou uma palavra no meu coração. Na verdade, começou aqui na sexta-noite. Sexta pregou aqui a irmã Daniele Andrade, que é prima da Danusa. Seria a célula Emanuel, que ia trazer a palavra sexta-feira. E a Danusa deu oportunidade para essa irmã que é lá da célula. Eu sempre incentivo os irmãos líderes a fazer isso. Dá oportunidade. Você vê que está com desejo, está preparado, dá oportunidade. E a Daniele foi grandemente usada por Deus aqui, na sexta-feira. E ela leu uma passagem lá em Josué, capítulo 1. E mexendo na Bíblia em Josué, capítulo 1, Deus me levou lá para o capítulo 2 lá de Josué. E os meus olhos se fixaram numa pessoa. E aquilo começou a crescer no meu coração. Ontem, logo cedo, acordei com aquilo na cabeça, fui orar e fui estudar, fui trabalhar. E verdadeiramente essa palavra que Deus tem para nós aqui hoje é uma palavra muito séria,
muito importante, muito desafiadora para a nossa vida. Digam glória a Deus. E ontem Deus falou poderosamente de novo aqui, através da irmã Márcia Bisotto. Ela foi a pregadora da rede de mulheres. Entra lá na missão, está lá, assista a palavra da irmã Márcia ontem, que foi realmente uma palavra muito ungida. Nós estamos cheios de pregadores, de pastores, de gente preparada na igreja, irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Mas nós temos que sair do banco da igreja, da comodidade do banquinho gostoso. Eu lembro quando eu fui comprar essas cadeiras, em 2008, o vendedor falou assim: o senhor quer com encosto ou sem encosto do braço? Eu devia ter pedido sem encosto, porque é muito confortável, né? Você senta assim, encaixa direitinho, não quer levantar mesmo, não quer, né? É muito boa a cadeira, né? Aliás, é boa mesmo, esses anos tudo. Se quebrou uma ou duas, foi muito. Então, irmãos, a Bíblia é um livro impressionante, né? Vou chover no molhado aqui agora. A Bíblia é um livro impressionante e surpreendente, né? Por exemplo, quando a gente lê Hebreus, eu não vou ler Hebreus agora. Aliás, eu vou ler sim, Hebreus 11. Quando você lê Hebreus, capítulo 11, o que você tem lá em Hebreus 11? Você tem a galeria dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. E o capítulo 11 de Hebreus, do versículo 4 até o 40, é essa galeria. Começa com Abel, né? Filho de Adão e Eva, começa com Abel, e entra pelos heróis da fé, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, e vai, e entra pelos heróis da fé, já na terra prometida. E nessa galeria dos heróis da fé, perfilada, lado a lado, com esses heróis da fé da maior relevância, está uma senhora, né, de nome Raabe, que era dona do bordel de Jericó. A Bíblia se revela, a Bíblia se refere a Raabe como a meretriz. Ela tinha um bordel, uma casa pública, na cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma potência. A cidade de Jericó era a primeira cidade murada. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, foi o primeiro obstáculo. Os muros de Jericó tinham 3,5 metros de largura em cima, de espessura. 3,5, vem aqui, ó. Era a largura do muro. De maneira que as pessoas construíam casas em cima daquela muralha. E a Raabe tinha a sua casa em cima daquela muralha. E é surpreendente a Bíblia, porque perfilada ali, lado a lado com os grandes heróis da fé, nessa galeria de heróis da fé de Hebreus capítulo 11, nós vemos essa pessoa, essa senhora por nome Raabe. E você pode ler em Hebreus 11, 31, né?
11:31, o Bauer vai pôr ali, que diz o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes lá de Jericó, né? Porque acolheu com paz os espias. Josué mandou 2 espias para sondar a terra, para sondar Jericó, que era uma cidade fortificada. E eles foram parar na casa dessa mulher. Eu já vou falar daqui a pouco por que eles foram parar lá. Na casa de Raabe. E a Bíblia diz que Raabe creu no Senhor, no Deus de Israel. No Deus daquele povo que saiu do Egito e que vinha rasgando tudo. O povo de Israel. Atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto e vinha. Tinha alguns reis do lado oriental do Jordão, Og, Magog, uns caras poderosos, que o povo de Israel passou por cima. Quem ofereceu resistência foi destruído. E a Raabe creu no Deus de Israel. Vamos ver o relato da conversão dessa mulher. Amém? Josué 2, a partir do verso 1. Josué 2. O Bauer vai pôr aí na tela. Josué fica depois de Deuteronômio. Vamos ver o relato da conversão dessa mulher. A dona do bordel de Jericó. Raabe, a meretriz. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ali pousaram. Irmãos, a casa de Raabe era um lugar perfeito para os espiões se hospedarem ali. Por quê? Por causa do fluxo constante de tráfico de pessoas e comerciantes e tudo. Como se tratava de uma casa pública, era comum as pessoas irem e virem passando por ali. Era o lugar ideal para aqueles 2 espiões. Deus os havia guiado soberanamente na direção da única pessoa de Jericó que já cria em Deus. Porque não foram os 2 espias que pregaram para ela. Eles foram porque era um lugar público, muita gente, tem quarto para alugar aí? Tem, nós queremos pousar aqui, misturar com aquele povo. E Deus enviou eles, na sua soberana graça, na casa da única pessoa que cria no Deus de Israel. Só um. No caso, só uma, que era essa mulher prostituta que tinha lá esse bordel. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A notícia chegou no rei de Jericó,
que havia uns espiões e que os espiões estavam na casa da Raabe. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens. E disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, porque a cidade tinha hora para fechar a porta. Eu não sabia de onde vieram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. E depois, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondeu entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. O eirado era uma laje em cima da casa. E ela tinha colocado lá uns produtos agrícolas para secar. E ela levou os 2 lá para cima e falou: deita e se cubra com essas canas de linho. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: olha o que a Raabe falou para eles. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais havia ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo da terra. A prostituta está falando para eles, irmãos. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens. Então a mulher falou para eles: Deus vai entregar isso aqui para vocês também. Agora vocês vão fazer o seguinte: como eu usei de misericórdia com vocês, vocês vão usando de misericórdia com a minha casa e com a minha família. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão,
seremos desobrigados do juramento que fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata na janela. Um pedacinho de pano vermelho. Ela amarrou já naquele momento na janela da casa dela lá no muro. Aquele era o sinal. Quando eles tomassem a cidade, quem estivesse com ela dentro de casa seria poupado. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, ali ficaram 3 dias até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não o acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Que diferença esses espiões daqueles 12 que o Moisés mandou, né? Esses voltaram e dizer: a terra é nossa. Não, já era. A terra é nossa, vamos entrar na terra. Irmãos, Raabe creu no Deus de Israel. E nós vemos o relato da sua conversão aqui. No capítulo 6 de Josué, você vai ver a fidelidade de Deus com Raabe. Olha lá, vamos olhar. Capítulo 6. Eu vou ler apenas alguns versículos. Josué 6, eu vou ler o 1 e o 2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Versículo 20 agora. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, meninos, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo quanto tinha. Tiraram também todos a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Armaram um acampamento para eles, para a família de Raabe, fora do acampamento de Israel, porque eles não podiam estar no meio do povo de Israel. Eles não eram Israel, mas também longe da destruição. Os irmãos digam glória a Deus, irmão. Agora você vai lá em Mateus capítulo 1. Nós estamos perseguindo a Raabe aqui, tá bom, irmãos? Nós estamos perseguindo a Raabe. Estamos perseguindo a Raabe. Mateus capítulo 1. Os irmãos sabem, você deve saber, se você não sabia, vai ficar sabendo agora, e eu lamento porque você não sabia, que tem 2 genealogias da pessoa de Jesus no Novo Testamento. Uma em Mateus. O que é a genealogia? É o registro dos ancestrais. Cada um de nós temos uma genealogia, não tem? Teu pai foi fulano, o pai do teu pai foi fulano, o pai do teu pai foi fulano. É uma genealogia. O registro
dos ancestrais. Em Mateus tem uma genealogia que leva de Jesus até Abraão. E em Lucas tem uma genealogia que vai de Jesus até Adão. Por quê? A que leva Jesus até Abraão é para mostrar que Jesus era um judeu, era um hebreu. Porque Abraão é o pai da raça judaica. E a que leva a genealogia até Adão mostra que Jesus pertencia à raça humana, que ele não é um ET. Ele não veio num disco voador. Ele é um homem humanamente nascido na raça humana. Amém, irmãos? Então, aqui na genealogia de Mateus, capítulo 1, verso 4 até o 6, diz... Mateus já começa com a genealogia de Jesus, né? Mostrando aqui, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então aqui vai até Abraão. Versículo 4. Arão gerou Aminadab. Aminadab, a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de quem mesmo? De Raabe a Boaz. Olha a Raabe aqui já integrada ao povo de Israel. Aquela dona da zona lá, convertida. Que se converteu por analogia. Ninguém pregou para ela. Ela fez uma soma na cabeça dela. 2 mais 2 é 4, 3 vezes 8, 24, escorrega 3. Esse povo que está vindo aí é o povo de Deus. E eu preciso me associar com esse povo. Ninguém pregou para ela. Tem gente que você prega 200 anos, estende tapete de vermelho, desgraçado, não crê, não acredita, não entende. Vai para os quintos dos infernos. Fazer o quê? Tem gente que se converte assim, ó, que nem o cachorro que pega a mosca. Pá, pega no ar. Sozinho. Depois de 40 e tantos anos de pastor, você tem essas experiências para contar. Tem gente que nunca se converte e não vai se converter. Vai para o inferno e não vai obedecer a palavra. Paulo diz isso aos Tessalonicenses, porque a fé não é de todos, infelizmente. Não me pergunta por quê, você pergunta para Deus depois. Tem gente que não vai, não vai, não vai e não vai. Pode largar a mão. Mateus 1, do 4 ao 6. Repara que a Sandra está conosco hoje, a de Maracaí. Não repara na Sandra. Então, o Arão gerou Aminadab, que gerou Naasson, que gerou Salmão. O Salmão de Raabe gerou a Boaz. E Boaz de Rute gerou Obed. E Obed gerou a Jessé, e o Jessé gerou a Davi. O grande rei Davi. Então vejam só vocês, irmãos. Raabe casou com um israelita, vindo a ser a tataravó do grande rei Davi. E Jesus, segundo a carne, descende de Davi. Agora, qual foi o pano de fundo na conversão da Raabe? O que fez a Raabe se converter? A gente leu aqui agora há pouco, eu não preciso ler de novo.
Josué, do 8 ao 21, é aquela conversa que ela tem com os 2 espias. Quando ela declara a sua fé no Deus de Israel, no Deus que havia tirado o povo do Egito e que vinha fazendo maravilhas, e a notícia chegou em Jericó. E essa mulher pegou a notícia, somou, dividiu, multiplicou e falou: opa, esse é um povo de Deus. É por aí que eu tenho que ir. De maneira que quando os espias chegaram na casa dela, ela já era uma mulher convencida do grande poder de Deus. Então, o pano de fundo da conversão dela, a razão da sua conversão, qual foi? As notícias que chegaram a Jericó sobre as grandes obras que o Deus de Israel operava na saída e na viagem daquele povo que vinha do Egito. Raabe foi impactada por essas notícias a respeito do poder de Deus e se converteu dentro da casa dela. E a casa dela era um prostíbulo. Esse Deus é maravilhoso. Mas a base de tudo é que ela começou a receber notícias de tudo que Deus estava fazendo. E como eu disse agora há pouco aqui, no início da mensagem, nós temos visto, eu tenho visto, não sei se é só eu que estou vendo, tem mais gente vendo, as grandes coisas que Deus tem feito aqui em nosso meio. E quando eu falo de grandes coisas, eu não estou falando de cura física que tem acontecido. Eu não estou falando que a diva está viva, com saúde, trabalhando aqui no nosso meio. É uma maravilha, diva? É. Mas não é tudo. Quando eu falo de grandes coisas, eu falo do trabalhar de Deus das transformações na personalidade das pessoas. Eu tenho visto pessoas aqui com quem eu convivo há anos, sido tocadas por Deus na sua personalidade. Eu tenho visto o que Deus tem feito na casa do Josmar, na vida da dona Sônia, na vida do Tiago. Alguém poderia dizer: mas a Sônia estava aqui conosco, não sei o que, lero. E o Tiago? E o Tiago que foi transformado pelo poder de Deus em 1 minuto. Acabamos uma oração, numa visita que eu fiz lá, a Sônia prostrada no fundo do poço, acabou a oração. O Tiago falou: pastor, sexta-feira estaremos todos na igreja para agradecer a Deus. E não faltou mais. Cândido Mota, dia que eu vou lá, eles dirigem o culto. Eles dirigem o culto, a família do Josmar. A Sônia começa, na primeira vez ela começou, quando a gente até fotografou, agora o Tiago começou, a Sônia deu testemunho, orou, o outro orou, a Thaís. É um trabalhar de Deus na personalidade das pessoas. Isso é maior que a cura mais milagrosa que existe. Porque, como eu disse agora há pouco, tem muita coisa na obra de Deus que nós podemos fazer. Nós, pessoa física, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, nós podemos fazer. Mas tem coisas, irmãos, que a gente vê a mão misteriosa de Deus fazendo uma rubrica assim, ó. Assinatura de Deus. E nós temos visto essas coisas maravilhosas acontecendo. Digam glória a Deus, irmão. Então Raabe se converteu por quê? Porque estas notícias das maravilhas de Deus chegaram até ela.
e eu digo que Assis está cheia de Raabes. Assis está cheia de Raabes. Pessoas largadas, ignoradas, ninguém pensa mais. Os impossíveis, aqueles que estão tão comprometidos com o mundanismo, que você fala assim, esse aqui nem o inferno quer ele mais. Que dirá o céu? Misericórdia. Então, Raabes estão por todo lado. Por que ela se converteu? Por que ela se converteu? Porque ela começou a receber as notícias das maravilhas de Deus. As notícias começaram a chegar. As notícias começaram a chegar das maravilhas que o Senhor estava operando. Quanta gente perdida em Assis, pertinho de nós, condenada ao inferno, caminhando para lá, a passos largos. Quem vai levar para essas pessoas as boas notícias? Ah, porque Deus fez uma obra maravilhosa na casa do Josmar. Nós vamos ficar contando um para o outro isso aqui? Nós já sabemos, a história já está velha. Vamos ficar falando um para o outro aqui que o branco é branco e o preto é preto? Nós não precisamos dessas notícias. Essas notícias nos animam, nos fortalecem, renova a nossa fé, porque a gente vê a assinatura de Deus, a gente vê que Deus está no negócio, que Deus está conosco, que a gente não deve desanimar, continuar. Quando a gente vê um sinal desse, a gente diz, não, vamos continuar, que Deus é conosco. Mas e as outras Raabes? Quem vai levar as boas novas para elas? Alguém disse aqui esses dias, não sei quem foi que disse, se foi aqui ou não, que pela graça de Deus, no momento difícil da luta, o Josmar teve para quem telefonar, teve um pastor à disposição, que 10 minutos depois estava lá. Eu chego mais rápido que a polícia, viu? Dá uma melhorada lá. Eu chego depressa. Eu chego depressa porque a minha vida é para cuidar da obra da igreja. Eu não tenho uma loja aberta, eu não vendo carro velho, eu não vendo lote. Não, a minha vida é para cuidar da obra do Senhor. Dos filhos de Deus, dos líderes, dos irmãos. Leia Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, nós vamos ler do 13 ao 15. Olha só para isso. Romanos 10, do 13 ao 15. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quanto tempo que vocês têm de convertido, Maiara e Campos? Nove meses. Coincidentemente, é o tempo de uma gravidez. Pensa na mulher Carola. Pensa na Carola. Apegada aos ídolos, não é?
Vocês ouviram a história deles, é um negócio de louco. Pensa na mulher Carola agarrada nos ídolos. Ali, ó. O outro foi criado na congregação cristã, onde ninguém sabe nada da Bíblia naquele lugar. Eu desafio o ancião chefe do Brasil para conversar comigo. Nenhum deles sabe absolutamente nada da Escritura. Mas o que eles adoram lá, pastor? A própria seita deles. A própria seita. Os próprios regulamentos, os próprios esquemas. Eles não sabem de Bíblia. Porque quando eu digo que Jesus Cristo só é Salvador dentro da minha denominação, eu estou longe do endereço. Eu estou fora. Não precisa muita coisa. Esse era o campus. E daí, quando ele se frustrou, foi para macumbaria. Foi virar macumbeiro lá em Marília. Olha que associação maravilhosa, né? Uma idólatra até o fio do cabelo e o outro macumbeiro lá na macumba. E só levando na orelha, só levando pancada, só levando pancada. Aí o Latuf, que está ali atrás, que bom que o Latuf está aqui hoje. O Latuf começou a convidar o campus, porque o campo é superior hierárquico dele lá na polícia. E vai convidar o coronel, o comandante, então o capitão, e depois major, e vai convidar, e vai convidar, e vai convidar. Você convidou o quê? Umas 76 vezes, mais ou menos, ou não? Mas o Latuf ali convidando para ir na célula voadora, lá no Alexandre e na Renata. Até que um dia ele foi. Você já levou a Maiara naquele dia, no primeiro dia? A Maiara foi bufando, né? Porque chega lá, eu caio, porque não sei o que lá, porque não sei o que, porque não sei o que. Foi mascando o freio. Aí lá, caiu a armadura, caiu tudo por terra, e Deus fez a obra, e logo se batizaram, e são membros da igreja, e já tem uma célula na casa deles, mas o pano de fundo qual é? Notícia. Alguém deu a notícia. Alguém perseverou. Eu acho que a Raabe começou a receber freguês lá no prostíbulo dela, e chegava um e falava, você não sabe da maior, mas nossa, tem um povo que está vindo do Egito aí, que diz que é o povo hebreu, o povo de Deus, aí não sei o quê. Eu vou te contar, os caras vêm arrebentando tudo. E tem um tar de Moisés lá que tá louco, o cara fala e Deus escuta. E notícia após notícia. Então nós temos aqui um exemplo disso. Outros exemplos também nós temos. Está me vindo à mente agora. A notícia chegou, porque alguém levou a notícia. O Latuf levou a notícia, o Latuf falou. E foi com eles para a célula. E foi participar com eles da célula. E está até hoje na célula, lá com a Liliane. E o casal de Raabe aqui já saiu do ninho, já foi fazer a obra. Aquele desejo de dar notícia para os outros também, da maneira como eles receberam a notícia. Está cheio de Raabe em Assis, irmãos. Agora Paulo diz assim, como é que as pessoas vão invocar aqueles em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós estamos querendo agora que Deus faça o nosso serviço também? É muito, hein? Ele já faz o principal, que é nos dar a salvação, o perdão dos pecados, inteiramente gratuito. Agora a gente quer mais o quê? Que ele vá chamar as pessoas para vir ouvir o Evangelho? Não é possível. Então, irmãos, nós vemos nesse texto que todos os que conhecem o Evangelho da salvação têm a obrigação de divulgá-lo.
Nós temos uma obrigação de divulgar a palavra. Ninguém abre a porta da sua casa por bonito, por esporte. Eu sempre que eu vou em Candumota, eu dou graças a Deus, eu oro e agradeço pela vida do irmão Antônio e da irmã Maria José. O irmão Antônio e a irmã Maria José, quem não foi ainda lá, a casa deles é comprida. Estreita e comprida. Para você chegar lá no local do cenáculo da reunião lá, que é uma sala ali na porta da cozinha, você atravessa a casa deles inteirinha. Quanta gente já entrou naquela casa? Quanta gente já entrou para dentro daquela casa e atravessou a casa inteira? No começo o pessoal queria entrar pelo corredor, a irmã Maria José dava uma bronca. Entra por aqui por dentro. Ninguém faz isso por esporte, porque gosta. Você faz isso por um peso que Deus coloca no teu coração de responsabilidade para com as almas, porque você quer, de alguma maneira, passar essa notícia para outros. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Glória a Deus. Eu quero dizer para você que alguém em Assis já foi para a eternidade sem Jesus. Alguém em Assis já foi para a eternidade sem Jesus, porque essa pessoa dependia de você. Eu creio nisso. Tem aqueles que serão salvos, mas que estão na minha dependência. Deus entregou para mim fazer. Alguém falou aqui na reunião de líderes passada sobre o Ney e a Ângela, do trabalho que eles fazem no Colinas. Alguém falou aqui na reunião, acho que foi o Marinho que falou. Foi o Marinho. Para o Ney e para a Ângela, esse trabalho é de vocês, é só vocês que têm que fazer. É naquela periferia, juntar aquela juventude. Eu falei para ele convidar, ele vai levar uns 20 para almoçar conosco lá. E no dia 7 de setembro ele vai começar uma rede de adolescentes aqui, com a molecada lá do Colinas. Porque se ele não fizer isso, quem vai fazer? Eu? Não. Se eu for lá, eu estrago tudo. O meu papel é outro, é ajudá-lo, apoiá-lo, dar uma retaguarda. Então, muita gente já foi para a eternidade sem Jesus nessa cidade, porque a notícia deveria ser dada por você. E você não fez nada. Porque na igreja existe uma síndrome. A síndrome do eterno despreparo. É uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Um dia tinha um culto de ceia aqui, faz tempo já, e estava faltando uma pessoa aqui para ajudar na ceia. Eu olhei assim e passei ali no banco, falei para um irmão assim, irmão, ajuda nós a distribuir a ceia. Ele falou, eu tenho que jejuar primeiro para fazer isso. Comer formiga, rapaz. Tem que jejuar para vir aqui ajudar o pastor. O pastor já não está se chamando o mondrongo. Não estou preparado. Tem uma pessoa endemoniada, vai lá, chama o pastor. Chama o pastor, chama o pastor. É a síndrome do eterno despreparo. As pessoas não se lançam a fazer a obra do Senhor. Quando que você irá dar as notícias em Jericó? Quando que você irá? A nossa congregação aqui, modéstia à parte, graças a Deus, tem uma estratégia simples de trabalho, simples, que é para todo mundo. O que precisa para liderar uma célula? O que precisa? Tem que fazer 5 anos de teologia. Tem que fazer o pré-encontro, encontro, pós-encontro. Vá comer formiga com esses troços. Povo que fica de evento em evento, de evento em evento. Cadê os frutos? Cadê os frutos? As almas, cadê?
Não, eu estou me preparando, preparo, porque agora tem que fazer a especialização. No quê? Jesus acabou de libertar o gadareno que tinha 6.000 demônios no corpo. Acabou de libertar. Falou para o gadareno, não vem comigo não. Você já quer entrar no barco para ir comigo, né? Vai para os teus e fala quão grandes coisas o Senhor Deus te fez. E o cara virou missionário instantaneamente. O evangelho é isso, irmãos. Nós estamos vivendo o tempo do sacerdócio dos santos. Todo mundo que tem uma experiência com Deus é um reverendo. E se está debaixo de uma cobertura e recebe um comissionamento do seu pastor, do seu líder, vai debaixo da bênção de Deus e faz o trabalho. Digam glória a Deus. Um dia no final de um culto aqui, porque às vezes dá um negócio na minha cabeça assim, né? O Alcides perdeu comigo esses negócios, o Alcides lá em Maracaí. Chegou em Maracaí, é pastor. Primeira vez que o Fernando foi com a Fabiana, o Fernando não foi preparado para fazer nada. Chegou lá e ele falou, o senhor faz o quê? Eu começo o culto. Agora ele foi preparado para começar o culto. Chegou lá, não foi chamado para começar o culto. No meio do culto, agora o pastor Fernando vai dar uma saudação. Então, em mim dá essas coisas também. O Alcides é filho na fé, né? Um dia eu falei para a missionária Fabiana, termina o culto, Fabiana, e dá a bênção final. Lembra, Fabiana? Aí ela ficou atrapalhada, depois ela encerrou aqui, desceu lá. Pastor, mas a bênção, eu acho que é o senhor que tem que dar. Mas eu não mandei você dar? Eu não te comissionei? Acabou, irmãos. Evangelho é assim. Digam glória a Deus por isso. Mas a verdade, irmãos, é que Assis está cheia de Raabes, cheia de pessoas assim, esperando só que alguém lhe dê uma notícia do poder de Deus, daquilo que Deus está fazendo. E nós temos uma estratégia na qual todos podem participar. Aqui na nossa liderança nós temos juiz de direito, professora de direito, que ajuda o juiz a fazer audiência, que é a Fabiana. Nós temos advogados, nós temos major da polícia, que comanda na ausência do comandante geral lá. E nós temos a Quitéria, nós temos a Zeneide. Pessoas absolutamente simples. E todos no mesmo nível, porque o chamado de Deus é democrático, não há nada mais democrático do que o chamado de Deus. Todos. E eu fico olhando aqui no dia que as células estão trabalhando, cada um tem a sua escala, e eu vejo gente pegando lixo. O juiz de direito pega o lixo também, o major, arruma tudo, ensaca tudo, arruma tudo, põe lá. Tudo igual. Aleluia. Aleluia. Digam glória a Deus. Então desperta, meu irmão. Desperta, minha irmã. Vamos levar notícia. Vamos orar a Deus, abrir a porta da nossa casa, reunir 2, 3. Vocês precisam ir na El Shaddai, lá na célula do Otacílio, da Quitéria. Eles não vão, né, Otacílio? Vai lá ver como é que é a célula do Otacílio. Vai lá ver a célula da Jéssica na quarta-feira, com as crianças. Na falta de uma, eles têm 2 células na casa deles lá. Vai lá olhar se tem alguma condição, se tem aparência. Não tem. Mas o que Deus tem feito é maravilhoso. Digam glória a Deus, irmão. Quero deixar essa reflexão ao teu coração. Porque o tempo passa, a hora vai chegando, a vida passa. E a gente tem 24 horas no dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, só para olhar para a coisa da gente.
24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano, só para ficar olhando para o umbigo. Ai, meu filho, o meu neto, ai, o meu neto, ai, a pintura, ai. Quando que vai acabar essa desgrama? Quando que nós vamos achar um cantinho, um restinho para dar para Deus? Um resto para dar para Deus. Se já não dá para dar o principal, será que nós não vamos ter um restinho para jogar para Deus, para ver se Ele pega? Irmãos, a vida está acabando, irmãos. Daqui a pouco nós vamos no velório um do outro aqui, hein? Ok? Vamos lá. A vida está acabando. E daí? E depois? Quando um jovem se aproximou de Santo Agostinho, antes de ser teólogo, ele foi um grande advogado, e o jovem falou assim: eu quero ser como o senhor, quero ser como o senhor é, eu quero ser um grande advogado. Ele falou: e depois que você for advogado? Depois eu quero ganhar muito dinheiro, quero morar num castelo. Eu falei: e depois? Depois eu quero me casar, constituir uma família. Que legal! E depois? Depois eu vou me aposentar, e daí eu vou viajar o mundo todo. Bacana. E depois? Depois um dia eu vou morrer. Ele falou: e depois? E depois? Irmãos, Jesus só veio para isso, viu? Deixa eu dar uma informação para vocês aqui. Já que nós estamos falando de dar notícia, vou dar uma para você então. A única razão de Jesus ter vindo ao mundo, a única razão de haver igreja, de existir Bíblia, é para preparar você para morrer, meu filho. Só isso. Porque no resto tudo, você dá um jeito sozinho, não precisa de Deus. Tem um monte de gente cuidando da vida aí sem Deus. O problema vai ser na hora que amarelar o pé. Na hora que chamar para ver. Esse é que é o problema. Amarelou, pezão, pendura uma etiqueta no dedão, põe no freezer. Essa é a questão. Como é que vai ser? Não, eu já recebi Jesus no coração, eu já estou salvo. Maravilha. E as Raabes e aqueles ao teu redor pode ir para os quintos dos infernos, não tem problema. Acho que não. Deus vai pedir contas para nós do que nós deixamos de fazer. Vamos ficar em pé para nós orar? Vamos ficar em pé. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me um vaso, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora. Deus Todo-Poderoso, fala e trabalha nos nossos corações. Pai, nós falamos hoje de um fato surpreendente na Bíblia. Alguém que, quando os mensageiros chegaram, essa pessoa já estava convertida. Porque ela foi recebendo notícias sobre o teu poder. Quanta coisa linda o Senhor tem feito aqui no nosso meio.
e que poderia servir de tema das mensagens nos lares. Falar sobre aquilo que Deus tem feito. Pai, a nossa cidade está cheia de Raabes, está cheia de gente perdida, distanciada dos caminhos do Senhor. Abençoe os nossos líderes e as nossas células e levanta novos lares. Que novas famílias abram a porta da sua casa. Quantas vezes a gente abre a porta para convidar para um churrasco? Quantas vezes abrimos as portas para convidar para um aniversário? Quantas vezes convidamos para convidar, abrimos para convidar para assistirmos uma partida de futebol? Deus amado, levanta, levanta, porque só o Senhor é que pode levantar famílias para abrir a porta da sua casa, chamar os seus queridos e os seus amigos para ouvir as boas notícias do Evangelho. No nome de Jesus, abençoe esses lares. Todos que estão aqui nesta manhã. Pode ser que alguém entrou aqui doente, pode ser que alguém entrou com dores, pode ser que alguém entrou aqui extremamente preocupado com os problemas que precisam ser resolvidos nesta semana. Pai amado, derrama o teu bálsamo, a tua bênção, a tua paz, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é socorro presente na hora da tribulação. Estenda a mão na direção da sua casa. Diga comigo, eu declaro profeticamente que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A bênção de Deus, a bênção da paz, a bênção do pão, a bênção da saúde está sobre a minha casa. E que a minha casa seja o que muitos lares já têm sido na nossa comunidade. Um refúgio de bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Obrigado pela minha família. Dirige os nossos passos na semana que começa. Vai conosco, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Nós somos dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Oramos pela pastora Valguineri, tão abatida com a morte do papai, com a saúde da mamãe. Fortalece a pastora. Abençoa a Dona Maria, a vovó do irmão Alexandre, lá em Ourinhos. Senhor, que descobriu um câncer na coluna. No fim da sua vida, alcança a Dona Maria. Leve a bênção para ela. O Alexandre foi para lá hoje. Ele vai orar pela sua vovó. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Palmas para Jesus.